né? Dito isso, eu quero desfazer um mito muito popular aí nos ambientes da pretensa direita brasileira, ou da pseudo-direita brasileira, ou dos pseudo-conservadores, pseudo-brasileiros. Acredito que todos aqui já escutaram que o primeiro homem no Brasil a denunciar a existência, a atuação do Foro de São Paulo foi o doutor Graça Wagner, né? Graça Wagner é um advogado, enfim, amigo do Olavo de Carvalho, José Carlos Graça Wagner. E essa versão, né, foi muito difundida pelo seu Olavo de Carvalho, né? O seu Olavo, em vários artigos, em vários vídeos, afirmou que coube ao senhor Graça Wagner o mérito de ter sido o primeiro a denunciar a existência e a atuação do Foro de São Paulo. E ele, Olavo, por sua vez, deu continuidade ao trabalho de denúncia. Essa é uma versão muito popular nos chamados meios conservadores, né, ou liberais travestidos de conservadores que sejam. Eu sinto informar que isso não é verdade. Eu tenho aqui os documentos e as datas. O doutor José Carlos Graça Wagner tocou nesse assunto pela primeira vez ao palestrar num seminário que aconteceu na Escola Superior de Guerra, em 1º de setembro de 1997. Seminário intitulado Movimentos Sociais e Contestação Sociopolítica, a questão fundiária no Brasil. Algum tempo depois, o Graça Wagner publicou um artigo na Folha de São Paulo falando desse assunto novamente. Um artigo que saiu em 7 de outubro de 1997. Portanto, foi em 1997 que o Graça Wagner falou do Foro de São Paulo pela primeira vez. Eu sinto informar as tietes do Olavo e do Graça Wagner que isso não é verdade. Pelo menos 2 pessoas tocaram nesse assunto antes do doutor Graça Wagner. O primeiro homem a falar do assunto falou dele em 1991, logo após o primeiro encontro do Foro. Quem era? Era o general Sebastião José Ramos de Castro, veterano da Força Expedicionária Brasileira. Ele tratou desse problema durante uma palestra proferida no Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Tempos depois, essa palestra foi reproduzida na revista A Defesa Nacional. A Defesa Nacional, número 754, outubro-dezembro de 1991, lá nas páginas 25 e 26. Isso em 1991. Portanto, bem antes do Dr. Graça Wagner falar do assunto. Bem antes. Como que ele soube das atividades do Foro? Eu não tenho como afirmar categoricamente, mas eu desconfio que ele soube por meio de amigos dele que trabalhavam no SNI, no antigo Serviço de Inteligência. Nessa época, o Serviço Nacional de Informações ainda existia e o general Castro havia trabalhado muito tempo no Serviço Nacional de Informações, entre 1970 e 1978. Ele foi assessor do chefe do SNI, depois chefe de gabinete do chefe do SNI, por fim, diretor do Departamento de Assuntos Internacionais
do SNI. Então eu desconfio, eu tenho para mim que ele ficou sabendo dessas atividades por meio de companheiros, né, enfim, amigos dele, que ainda estavam trabalhando no serviço. Eu disse lá atrás que esse assunto do Foro de São Paulo foi destacado por duas pessoas antes do Dr. Graça Wagner. Uma delas, como já falei, foi o general Ramos de Castro. A outra pessoa que tocou nesse assunto foi o general Hélio Ibiapina Lima, no seu discurso de posse como presidente do Clube Militar em 26 de junho de 1996. Esse discurso está reproduzido na revista do Clube, na edição número 328 da revista do Clube Militar. Portanto, é falsa a assertiva, assoalhada por aí, a boca pequena, de que o Foro de São Paulo foi denunciado pelo Graça Wagner e que seu Olavo de Carvalho depois deu continuidade, enfim, ao trabalho dele. Enfim, pelo menos eles não foram pioneiros nisso daí.